Paz do Senhor a todos, trazendo aqui uma palavra de vida, de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de Cristo que foi cumprida na vida dos apóstolos. Vamos ler Atos capítulo 2, verso de número 18 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus. Pai querido, é no teu nome, Senhor, que eu estou aqui diante da tua presença, Senhor, com a sua palavra, Senhor. Que a sua palavra venha, Senhor, a falar conosco, a nos revelar o segredo do teu coração, pois a tua palavra é pura e eficaz. Ela é a palavra que cura, que liberta, que dá vitória a todos aqueles que crêem em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos. Essa palavra encontrada aqui em Atos capítulo 2 fala do cumprimento de uma promessa. Jesus Cristo, quando estava aqui juntamente com seus discípulos, ensinando, ele ensinava aos discípulos e falava para eles tudo o que ia acontecer. E certa feita, Jesus falando que iria para o Pai, ia voltar para os céus de onde ele tinha vindo. Os discípulos não entendiam e chegaram até a se entristecer. Mas Jesus disse: não fique triste, porque eu enviarei o Consolador, que ficará convosco para sempre. E ele vos ensinará todas as coisas. E assim aconteceu. Jesus completou a sua obra. Glória a Jesus. Jesus foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. E os seus discípulos todos, mais de 500 discípulos, conseguiram ver Jesus, andar com Jesus por alguns dias. Pelo menos 40 dias, até que Jesus subiu aos céus, aos olhos de todos aqueles discípulos que estavam ali naquele dia. Mas Jesus, antes de subir, fez uma promessa para eles. Disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém, em um cenáculo, reunidos, orando, esperando a promessa que Jesus tinha prometido. E a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que ali tinha quase 500 homens naquela localidade, naquele cenáculo, orando, buscando, esperando em Deus a promessa. E a Bíblia diz que passaram-se vários dias e nada acontecia. Mas ficaram alguns homens e mulheres persistentes. A Bíblia diz que cerca de 120 homens, entre homens e mulheres, ficaram ali. E a Bíblia diz que de repente eles estavam todos assentados. Veio um vento forte, um vento veemente, e pairou sobre aquele lugar. E todos ali foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que todos ali foram cheios, transbordaram e começaram a falar em novas línguas, em outras línguas. E foi notório naquela cidade, todo mundo ouviu o barulho que todos aqueles homens e mulheres faziam, glorificando a Deus, e chamou a atenção de muitos. E a Bíblia diz que aquele povo que estavam ali na cidade, pois era época de festividade naquela cidade, todos ficaram incomodados. O que está acontecendo com aqueles discípulos? Uns ouviam eles falarem na sua própria língua,
Outros diziam, não, eles estão bêbados, eles estão cheios de moço, de vinhos. E de repente Pedro, aquele que negou Jesus um dia, diz que não conhecia quem era Jesus. Mas, naquele dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se levantou diante daquela multidão. E disse, nós, irmãos, não estamos bêbados, nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. A promessa que Jesus prometeu aconteceu e nós fomos batizados. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui dando testemunho. E Pedro começou a falar. E eles ficaram pasmados vendo a intrepidez de Pedro, porque Pedro antes negou Jesus diante de uma mulher, de uma criada. E naquele momento, Pedro, falando do grande amor de Deus, impressionou todos aqueles que estavam ouvindo. E Pedro disse, irmãos israelitas, convertei-vos ao Senhor, porque isso que vocês estão vendo e ouvindo é o poder de Deus que desceu sobre nossas vidas. É o que foi dito lá em Joel. E sabemos que o profeta Joel, há muitos anos atrás, profetizou que nos últimos dias aconteceria algo tão tremendo. Deus derramaria do Espírito Santo. Veja como a palavra se cumpre. A palavra se cumpriu nos dias dos apóstolos. Porque Jesus tinha prometido e cumpriu-se. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus desceu. Foi aqui onde nós lemos, aqui no verso de número 18. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 18 diz assim: e também do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Isso aqui é o cumprimento da promessa que foi feita lá através do profeta Joel. Porque Jesus, ele é o Senhor Deus. Jesus cumpre a sua palavra. Essa palavra, ela está se cumprindo. Se há 2000 anos atrás os apóstolos já chamavam os últimos tempos, e hoje nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. É por isso que nós estamos aqui falando dessa palavra, porque ela é verdadeira. Aqui no verso 19 diz assim: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue. Irmãos, você tem visto o que tem acontecido na terra? A quantidade de sangue que tem sido derramado na terra. A terra está manchada de sangue. Louvado seja Deus. Fogo e vapor e fumaça. Você tem visto essas coisas acontecerem? Você tem visto o que tem acontecido no nosso planeta Terra, em todos os lugares? Muita morte, muito derramamento de sangue, muito fogo, muita fumaça, muitos terremotos, muitas mortes. Tudo que o Senhor Jesus predisse, nós estamos vivendo, ouvindo, falar todos os dias. E nós, como leitores da palavra do Senhor, como filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, que cremos nessa palavra, nós vimos ela todos os dias se cumprir. Porque a palavra de Jesus Cristo, ela é verdadeira. Eu não sei se você crê na Bíblia como a palavra de Deus. Eu creio. Se você não crê, não tem problema nenhum. Você tem o direito de não crer, mas eu tenho o direito de crer e tenho o direito de afirmar que essa palavra se cumprirá, não passará um tio dessa palavra sem se cumprir. E que assim como foi cumprida no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Jesus Cristo diz que ele também vai descer nas nuvens, ele vai voltar outra vez. É por isso que a igreja de Jesus Cristo está pregando a palavra, dizendo que ele vai voltar.
E o que você tem feito? Para quem será? Você tem feito alguma coisa para Cristo Jesus? Ou você tem se preocupado só com você mesmo, com os teus negócios, e tem esquecido do negócio do reino de Deus? Jesus Cristo conta comigo e com você. Creia na palavra do Senhor e seja um semeador das boas novas. A palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Está escrito em João capítulo 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, o nome dessa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos ensina, é Ele que nos dá a sabedoria para compreendermos essa palavra. Creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia. Você tem a oportunidade de crer em Jesus hoje e ser salvo, ser liberto, ser transformado, ser curado. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é o primeiro e é o último. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Aleluia. Creia em Jesus, porque Ele é Senhor do céu e da terra. Antes Ele era somente o Verbo, mas o Verbo se fez carne. Aleluia. Jesus veio em forma humana, nasceu de Maria, viveu entre os homens, ensinou o caminho do Senhor, para que nenhum homem se perca. Deus não tem prazer que o homem se perca. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos. Nós não sabíamos o caminho que nos levaria ao céu de volta, de onde nós viemos. Mas Jesus Cristo veio nos ensinar esse caminho. A responsabilidade não é de Deus te ensinar mais, não é de Jesus. Ele já fez o que ele precisava fazer. A responsabilidade hoje é minha e sua, de querer conhecer a palavra, pois essa palavra é luz para o teu caminho, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê novas oportunidades, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E o Senhor ama de tal maneira que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna começa aqui. Aceite Jesus como Salvador, porque Jesus é a vida eterna. Aleluia. Se você quiser ter vida eterna com Deus, entre pela porta. A porta é Jesus. Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.